Obrigado, Jaziel, irmã Patrícia. Amém, amados? A Ele a glória. Tão somente a Ele a glória. Amados, hoje é noite de nós orarmos, de buscarmos a Deus, de realmente nos prostrarmos diante do Senhor, de adorar a Ele, Mas antes de nós orarmos, eu gostaria rapidamente de trazer uma devocional para nossa inspiração, através da palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu gostaria que você abrisse ao que Deus colocou no meu coração e que nós precisamos muito, não é? Antes de nós apresentarmos a Deus as nossas petições, algo que Deus colocou no meu coração, rapidamente, queridos, para que a gente possa... Atos capítulo 12, o versículo 12. Amém? Percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Nós estamos aí para começar, no mês de maio, uma campanha de oração, também nos lares. O pastor estava compartilhando comigo. Isso é bíblico, E aqui vai relatar um acontecimento de um milagre, de um sobrenatural, que veio através da igreja que estava reunida na casa de Maria e que estava orando porque Pedro estava na prisão. E havia essa preocupação com o apóstolo, Imagine ser acordado por um anjo, despertado para um milagre. Foi o que aconteceu com Pedro quando estava na prisão, pela terceira vez, à espera do seu julgamento e morte. Algo estava acontecendo aqui, algo havia ocorrido. Herodes havia mandado prender alguns cristãos, olha só, já havia sentenciado a morte de Pedro, o julgamento, e logo em seguida haveria a morte. Quando a igreja soube disso, a igreja se reuniu. Eu não sei quantos dias, quantas noites, a igreja se reuniu na casa de Maria para orar. Mas havia uma necessidade de oração, E Deus viu e atentou para o que Herodes Agripa fazia contra o seu povo. Esse homem perverso era neto de Herodes, o Grande, que havia mandado matar as crianças de Belém. E esse Herodes também era sobrinho, de Herodes Antipas, que havia ordenado a decapitação de João o Batista. E agora ele viu, esse homem é usado também agora, veja bem, pelo inimigo, se levanta contra a igreja, manda prender alguns cristãos, principalmente Pedro, e o joga, vamos dizer assim, numa prisão de segurança máxima, bem guardada. Pedro estava acorrentado a dois soldados na cela, 2 soldados no portão do presídio. O que mais me chama a atenção aqui é que Deus vai operar um milagre através da oração da igreja que estava intercedendo por Pedro, E Herodes ordenou essa prisão, não só de Pedro, também de Tiago, o qual também foi o primeiro mártir da igreja. Mas a igreja tomou uma posição. A igreja vai se reunir para orar. Mas somente para orar? Não, amado. A igreja precisa ter a certeza da fé
de que a sua oração, o seu clamor, como disse lá, né, o escritor de 2 Crônicas, capítulo 7, que Deus diz que se o seu povo se humilhar, nós nos reunimos aqui nessa noite, não basta somente a gente fazer uma oração por fazer, mas nós temos que crer que a nossa oração moverá os céus, o trono de Deus, e Deus vai responder. E eu creio que foi essa oração que trouxe o anjo. Irmã Patrícia até o preside ali a cadeia onde estava João, que vai acontecer um milagre. E há um acontecimento até engraçado aqui nessa passagem, que a igreja está orando por Pedro, intervindo com clamor, com intercessão, derramando, né? E nesse momento, Deus está intervindo, Deus está operando o milagre. Porque Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de sobrenatural. E é isso que nós temos que crer, que a nossa oração, quando clamamos por alguém, quando nós decidimos colocar alguém dias, semana, meses, quem sabe ano, na verdade, na presença de Deus, até a nossa própria vida, Deus irá responder, porque Deus vai fazer isso. Aqui em Atos Apóstolos, isso aqui não é uma história, é Lucas registrando acontecimentos que aconteciam na vida da igreja, na igreja que ora, na igreja que busca o Senhor. Né? E não importa a gente entrar em detalhes porque é que Deus permitiu a morte de Tiago e não permitiu a morte de Pedro. Deus é soberano. É a única resposta que eu tenho, que eu posso te dizer. É dentro da vontade de Deus. Os dois eram importantes para a igreja, os dois eram necessários para a igreja, sim, mas um morreu e o outro não. E aí isso é o problema de Deus. É com Deus, com a sua soberania. A nós cabe o quê? Orar, buscar a face do Senhor. E a igreja tem que fazer isso. A igreja tem que estar reunida na oração, buscando a Deus, crendo que Deus irá responder. Quando nós apresentamos o meu problema, o teu problema, oramos por alguém, levar isso a sério, levar esse pedido, não somente aqui, mas estarmos reunidos. Há uma necessidade de estarmos em comunicação, sempre. Quando alguém está passando por uma enfermidade, um problema, uma situação em que precisa de uma intervenção divina, né? E aí o texto é bem claro, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, diz o versículo 5, orava intensamente a Deus por ele. Intensamente. O próprio Jesus, como eu disse, ele foi o exemplo de oração. E ele nos manda orar, orar sem cessar. Orar e vigiar, estar orando, amado. Esse é realmente a missão da igreja. Nós estamos aqui para orar, para mudar situações ao nosso redor, da cidade. Nós não estamos aqui para brigar, para discutir, estamos aqui para orar e colocar diante de Deus, como ele diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, se meu povo orar, se humilhar, se arrepender, confessar os seus pecados. Deus diz, ainda que eu tenha cerrado os céus, ainda que eu tenha mandado uma praga, mas esse povo orar, ele diz, eu virei dos céus, eu abrirei os céus. E nessa noite aqui, não sei, era uma noite, Deus vai abrir os céus. Essa oração desse povo reunido nesta casa vai subir ao trono de Deus e Deus ordena um anjo que vá até a prisão onde Pedro está. Eu não sei se você consegue dormir, irmã Inês, quando se tem um problema, ainda mais sabendo que você vai morrer amanhã. Mas o que levava Pedro a descansar? O que levava Pedro, porque o texto vai dizer que o anjo, Pedro estava num sono tão profundo que o anjo desperta Pedro na prisão. O cara ia morrer no dia seguinte, irmão, já ia ser o julgamento e a morte, e ele está dormindo tranquilamente. Porque quando você ora e você conhece a palavra, você descansa nas promessas do Senhor. Nosso grande problema está que nós, como diz o nordestino na minha terra, nós ficamos aperreados, arrancando os cabelos, a notícia chega. Quem sabe alguém disse a Pedro, amanhã é o julgamento e você já está condenado à morte, meu filho, vai morrer. O que levava Pedro a descansar algemado, a 2 soldados dormindo tranquilamente? Era a oração da igreja. Era Pedro tendo conhecimento de um Deus poderoso e das promessas do Senhor. E se nós não acreditarmos nisso, amado, é vã a nossa fé diante das situações, dos problemas que nós temos. Desta convicção.
não é verdade? Dessa fé de que é um Deus que responde oração. Você pode lembrar de alguma vez que Deus te abandonou? De maneira nenhuma. Em meio às crises, os problemas, em meio quando alguém dizia não há, não tem saída, não tem solução, isso é impossível. Né? Era impossível, mas Pedro estava tranquilo. O texto é bem claro. Né? Veja bem, o texto vai dizer que o anjo chega ali, olha só que coisa interessante. No versículo 7 do capítulo 2, repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele toca o lado de Pedro e acordou Pedro. O cara está tranquilo, dormindo. O anjo tem que despertar ele. Filipe disse, levanta e acorda. Ele nem viu que o anjo chegou, ele nem viu que um clarão, como diz Lucas, brilhou na cela. Pedro está tranquilo, amado. E essa tem que ser a nossa confiança. Eu quero dizer algo, às vezes, que pode até assustar você, as coisas não vão ficar boas. O negócio, a tendência é piorar. Mas e as promessas do Senhor na nossa vida? E a nossa fé? Veja que há uma reunião de oração acontecendo, e nesse momento dessa reunião de oração, o anjo chega. E foi a oração, eu creio assim, irmão, que trouxe o anjo. Deus diz, tem um povo orando. Um clamor está chegando aqui agora no meu trono. E ele estava orando por quem? Por Pedro. Intensamente. Sabe qual é o nosso problema, amado? Que nós não acreditamos muito nisso. Nós começamos a orar e nada acontece, né? E a gente para de orar. A gente não está dentro daquilo que Jesus disse. Olha, batei, 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 e abri-se-vos-á. Pede, 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 e você vai receber. Simplesmente nós olhamos as dificuldades, simplesmente nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor, os homens. Não é verdade? Esse era um homem mau, esse homem estava determinado. Já tinha matado um líder da igreja, disse, vou matar o outro amanhã. Estava perseguindo a igreja, mas a igreja foi orar. A igreja foi buscar a Deus. Nós precisamos ter a oração como estilo de vida na nossa vida. Nós temos que crer no milagre, amado. Quando tudo está dizendo que não. E a gente ora, mas depois estamos reclamando. A gente ora e daqui a pouco a gente está esmurecendo. Não é verdade? E eu creio que Deus pode sim. Isso aqui não é uma fantasia, uma imaginação de Lucas. Lucas está registrando um fato real, um testemunho real na vida de um homem que seria condenado à morte. E Deus tinha promessa ainda na vida desse homem aqui. E talvez isso fizesse com que Pedro descansasse nas promessas da palavra do Senhor. E o anjo tem que acordar o abençoado. Acorda aí, põe a sandália, amarra as vestes e vamos embora. E o sobrenatural e o milagre começa. Mas por causa de quê, amada? O versículo 12. A igreja orava, estava numa reunião de oração. Porque não adianta nós nos reunirmos aqui, orarmos a vida uns pelos outros, pelos problemas, se eu não acreditar. Eu tenho um caderno de oração com o nome de várias pessoas. E muitas delas estão sendo atingidas, não porque, mas por causa da oração, do poder de Deus. E esse poder tem que se manifestar. Esse milagre tem que acontecer para que a nossa fé reavive, se anime, que haja um fervor em nossas vidas. E a igreja, amados, precisa orar. A igreja foi dada a ela o poder de orar e mudar as situações. E o anjo desperta Pedro e disse, olha, o anjo, põe a capa, siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real e o que fazia por meio de o anjo que estava acontecendo. Tudo parecia uma visão. E passaram o primeiro e o segundo da guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu por si mesmo para eles. Para eles, porque o anjo ia na frente. E passando, tendo saído, caminharam ao longo da rua, e de repente o anjo o deixou. Eu vejo aqui o primeiro portão automático na Bíblia, se abrindo. Eu acho que o anjo tinha o controle. A oração, disse, aí Pedro vinha, vem, segue-me, vamos embora. Passaram a primeira guarda, os guardas, não sei se estavam acordados, estavam dormindo.
passaram depois a outra guarda e chegaram no portão principal. E diz o texto, é isso que eu creio, irmão, que o portão se abriu automaticamente. E Pedro e o anjo saíram, passaram, eles passaram. E depois o portão se fechou. E aqui vai acontecer um alvoroço muito grande no dia seguinte. Eu não sei se foi na troca de guarda, né? Quem serviu o exército sabe que tem a troca de guarda. Quando você tem um prisioneiro, o guarda fica ali, são 2 horas, depois vem a guarda. E quando a outra guarda chega e pergunta, cadê o preso? Irmão, acredito que aquele quartel houve um alvoroço naquela noite. E o pior de tudo é que Herodes, no dia seguinte, vai mandar fazer uma investigação, uma CPI. Cadê o preso? Vocês que eram responsáveis. O preso não está? E dizia na lei romana que quando um prisioneiro fugia sobre a responsabilidade daquele soldado, daquela guarda, era ele que morria. E foi o que deve ter acontecido. Em vez de matar um, Herodes mandou matar os soldados. Porque houve uma investigação. Cadê o Pedro? O cara estava acorrentado, algemado. E ninguém tinha resposta. Porque o milagre, amado, às vezes, não tem resposta. E é isso que nós precisamos voltar a acreditar. E um fato interessante vai acontecer aqui. Para onde Pedro vai? Ele corre para onde? Ele corre para onde está acontecendo o culto de oração. E isso pode acontecer muitas vezes na vida da igreja, na nossa vida, né? Muita gente não acredita. Porque o Pedrão está batendo lá e a menina lá vai atender a porta, reconhece a voz de Pedro e volta para dizer, olha, Pedro está aí. Você, não, imagina. A incredulidade é um negócio sério, né? E mostra que muitas vezes nós mesmos vamos ser incrédulos. Não acreditamos no que acabamos de colocar diante de Deus. A menina trouxe a notícia, ela ficou tão alegre que ela reconheceu a voz de Pedro e volta para dizer ao grupo de oração, olha, houve um milagre, chegou a resposta de oração. E é interessante que Pedro não podia entrar para o culto de oração. Ficou batendo lá. Ele disse, não é ele não, é o seu anjo. Disse, não, é ele. E Pedro bateram, porque Pedro estava apavorado também, porque nesse momento o alarme lá no presídio já havia soado. O preso fugiu, vamos atrás, e Pedro batendo, e eles não abriam a porta. Isso mostra que muitas vezes nem todos vão crer. A gente ora, mas fala, será? Será que Deus pode operar? Será que Deus pode curar hoje? Será que Deus pode realmente ressuscitar um morto hoje? Será que Deus pode tocar naquele coração daquele juiz que não conhece a Deus, que não teme a Deus e mudar a situação? Será que Deus pode, na verdade, através da oração, me sustentar? Não é verdade? Será que nós cremos, na verdade, na promessa de Deus? E até que eles vão abrir. E Pedro vai dar o testemunho. Está aqui, vocês não estavam orando? Olha eu aqui. Né? Talvez a notícia tinha chegado, que eu tinha morrido, mas olha eu aqui, estou aqui. Esta é a resposta da oração de vocês. Porque diz o versículo 12, a igreja orava intensamente. E nós precisamos orar, amado. Situações na nossa família, na vida dos nossos filhos. Situações ao nosso redor que parecem impossíveis, tudo está dizendo que não. Qual a nossa intimidade, a nossa comunhão? Como que nós podemos trazer vidas aos pés do Senhor através da oração? Deus continua sentado no seu trono de glória, como eu disse, soberano. A oração trouxe o anjo. A oração fez com que, como o Senhor disse lá em 2 Crônicas, o Senhor abriu os céus, disse, anjo, desce lá. Livra o meu servo. Oh, amados, quantas vezes nós perdemos oportunidade de ver o milagre através da oração. E quando alguém conta isso, a gente fica assim, será que foi mesmo? Será que isso não é uma fantasia? Será que isso não é algo de alguém, não é verdade que... Não, amado, esse fato aconteceu. Naquela noite, aquele anjo invadiu. E se você olhar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus agindo, através de oração de homens, que foram capazes de interceder por nações, que foram capazes de parar até o sol e a lua, um tamanho total de desespero,
quando tudo parecia perdido, um homem chamado Josué, ele vai orar. Ele precisa da vitória, ele precisa ganhar aquela batalha. E eu acredito que foi um momento de desespero, e nesse momento Deus ouviu, e disse que foi a única vez que Deus pôde ouvir um homem, e que Deus teve que intervir. Pare e pense. Eu creio que é assim, na rotação da terra, teve que parar, só para, lua te detém, até que eu ganhe. Talvez era um momento de desespero, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual a notícia que veio até você, e muitas vezes nós aceitamos isso. Quando nós poderíamos usar a fé, quando nós poderíamos usar o poder da oração que Deus dá ao seu povo lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Se meu povo orar, se humilhar, é o que a igreja estava fazendo por Pedro. Havia, vamos dizer aqui, irmã Patrícia, uma compaixão por alguém, por um irmão que estava em perigo. Até quando, amado, nós oramos? Até quando nós rasgamos o nosso coração por alguém? Simplesmente nós não tem jeito, não vai dar certo, não adianta orar, isso aí é um caso perdido. Mas para Deus não. Para Deus não. E nós vamos ver que Deus muda até a situação de morte. Mesmo quando o próprio Deus sentenciou alguém à morte. Quando o rei peca, o rei está lá, Ezequias, e aí Deus manda o profeta com uma sentença. E a sentença era de morte. A um desobediente. Deus estava disciplinando o seu rei. E manda o profeta dizendo, olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Da cama que você subiu, você não vai descer. E o profeta sai, e aquele homem se vira para a parede, e ele começa a orar, se humilhar, se quebrantar diante de Deus. Lembra de mim, Senhor, eu sou teu servo, eu andei na tua presença. Eu fiz o que era certo na tua presença. Por um momento, sim, a soberba, o orgulho do meu reino, do meu reinado, me bateu. Faltou confiança em ti. Mas eu te peço perdão. E são casos que acontecem assim que eu fico imaginando. Deus dá a sentença, o profeta está indo embora e Deus diz, ei, Isaías, o que foi, Senhor? Volta lá. Talvez o profeta não estava entendendo nada. Voltar lá de novo, vai ser pior ainda. A disciplina vai aumentar. Ele diz, não, volta lá e diz a ele, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. Deus estava certo a dizer a Salomão, os meus olhos estarão fixos neste lugar, os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. O meu povo orar, eu ouvirei dos céus. Ainda que tenham cometido pecado, ainda que tenham sido rebeldes, mas se arrependerem, se humilharem, buscar a minha face. Eu vi, sabe o que aqui, amados? Uma total dependência de Deus. E Deus diz lá, volta lá e diz a ele, eu ouvi a oração dele. E vou te curar. E a cura não importa com o que é, né? Isso não é importante, mas Deus determinou a cura. E Deus vai dizer o que ao profeta, como ele deve fazer para obter a cura. O profeta não vai orar por ele. Deus diz, você vai fazer umas pastas de figo aí, vai colocar sobre a ferida e eu vou curar. E vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Ele havia pecado. Olha o poder da oração, amado. Nós somos de Deus. Nós temos a responsabilidade, somos amados do Pai. E nós precisamos orar. Nós precisamos ter culto de oração. Não é? Eu espero, nosso pastor aqui presente, né, que a gente possa fazer esses cultos durante a semana, não somente no mês de maio, mas continuar, nos reunirmos, orando pela cidade, pelo bairro, pela nossa vida, crendo no milagre, crendo que Deus cura, crendo que Deus liberta, crendo que Deus abre os céus. Aleluia! E que Ele manda anjos, sim, não para serem adorados como muitos fazem aí, mas para batalhar junto conosco as nossas pelejas. Casos, amados, na Bíblia, de que Deus mandou só um anjo para destruir um exército inteiro, porque um rei apresentou diante de Deus, olha, está vindo aí contra você uma grande multidão, o rei tremeu na base. Mas ele vai o quê? Vai para onde? Ele vai para a igreja. Ah, amado, como nós precisamos despertar para estar nos cultos de oração. É aqui que somos renovados, restaurados. É aqui que a glória de Deus, a presença de Deus se manifesta através de cada um de nós. Orando uns pelos outros.
colocando as mãos sobre alguém, recebendo uma revelação, toque de Deus, do Espírito de Deus. E quando Deus me incomoda, eu faço, irmão. Fico muito preocupado com isso, não. Porque eu creio que Deus está presente nesta reunião de oração. Eu creio que os seus ouvidos estão abertos nessa noite. Temos que orar, nosso pastor estava passando para mim aí, né? Tem que ficar 90 dias de molho, mas eu creio com Deus que não. Se Deus foi capaz de fazer com uma mulher com quase 100 anos de idade ainda gerasse filhos, entrou lá dentro, no seu ovário, nas suas trompas, sei lá, e disse, por causa da promessa. Eu creio, amado. Eu tenho experiências assim. E eu não posso negar de cura, de milagre na minha família, na minha vida. De não aceitar e ir para a batalha de oração e clamar, dizer assim, eu sou teu servo. Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Se eu orar. E eu digo para ele, se não for, Senhor, se isso aqui for uma intervenção do diabo, está repreendido. Em nome do Calvário. Porque esse é o poder que nós precisamos hoje. Mas, geralmente nós entregamos, né? Imagine se a igreja não fosse orar pelo Pedro. Imagine se a igreja tivesse medo de orar, de clamar. E muitos cristãos estavam presos. Muitos haviam. Mas nesta noite, este Deus que enviou este anjo, irmãos, Ele pode também fazer em nosso favor. Eu costumo dizer que Deus não tem especiais. Deus tem filhos que se compadecem. Deus tem filhos que ama. E a sua promessa diz que Ele fará o impossível. A sua palavra diz que agindo Deus, quem é que pode impedir? Nenhum inferno. Nenhum demônio. Porque Ele é soberano. E Deus determinou ao anjo, vá lá. Opera um milagre. E Pedro então vai contar a sua experiência. A igreja vai se alegrar. A igreja, porque tudo isso, irmão, é para que a nossa fé aumente. Quando você conta o testemunho, Pedro foi para onde? Aonde estava sendo contada a oração. Ele foi dizer, olha aqui, eu sou o milagre, estou aqui. Ele não estava orando por mim? Que nessa noite, ao nós apresentarmos as nossas petições diante de Deus, você creia, amado. Muitos milagres têm acontecido nessa igreja. Se você está aqui é porque é um milagre. Muitos morreram. Muitas vidas foram ceifadas aí. Você pensa que a gente não teve medo? Hã? Quem não teve medo? Diz que o rei Josafá teve medo. Quando veio a notícia, está vindo contra você aí uma grande multidão. Mas ele disse, ele foi buscar ao Senhor. Ele reuniu o povo e disse, vamos orar. Vamos proclamar um jejum. E quando a igreja se reúne em oração, Deus vai responder. Ei, nessa noite vai ter resposta de oração. Porque no momento em que eles estavam todos congregados orando, Deus vai usar alguém dizer, ei, assim diz o Senhor, não temas essa grande multidão. Porque essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Deus estava dizendo, eu estou assumindo a frente. Deus está assumindo a frente da tua casa, da tua família, dos teus negócios, das tuas finanças, dos teus filhos. Não basta ter um tema, não basta a gente ter um slogan, não, amado. Nós temos que crer nisso que nós estamos declarando. Né? Cada um tem seu tema, seu lema, mas nós precisamos crer naquilo que nós estamos falando. As Déboras estão aí, mães, né, de pé, mães de joelho, né, filhos de pé. Eu tenho que crer nisso. Ah, meu filho está... Não importa, ele pode ser um rebelde, mas ele vai ter um encontro com o Senhor. Ele foi apresentado na igreja, ele foi consagrado ao Senhor. Não foi à toa que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, tem um altar na sua casa de oração, como tinha Jó, que oferecia sacrifícios a Deus, dizendo, se meus filhos pecou, Senhor, perdoa. E por isso, quando veio o que veio, ele estava de pé dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso. Eu sei que meu Redentor vive. Essa confissão estremeceu o inferno.
E o diabo foi embora, dizendo, esse homem não tem jeito. Perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu, né? Alguns dizem, né, pastor, que até a esposa, não sei se é verdade, depois ela voltou. Você está aí ainda, homem, maldiçoa a Deus e morre, que é isso? Ele disse, não, bendito seja Deus. Tudo era dele, eu não tenho nada, nem a minha vida. E Jó estava certo, nu eu nasci e nu eu vou morrer, não estou agarrado a nada. Mas a minha fé é inabalável no meu Redentor, ele vive, ele vai se levantar. Nós temos aqui testemunho de oração, irmã Suzana, irmã Beta, irmã Odete, irmã Inês, de neto que estava na UTI, mas a igreja orou, eu orei, o pastor orou. Temos o testemunho aí da irmã André, do Marinho, que o médico dizia, vai morrer, não tem jeito, não vai andar nunca mais. E Deus está colocando tudo no lugar. Esse é o Deus que opera milagre, aleluia. E é esse Deus que nós viemos buscar nesta noite. Orar pela igreja, pelo seu pedido, pelo meu pedido. Que eu preciso muito da oração, nosso pastor também. Nossas famílias, amados. A igreja reunida na casa de Maria estava dando cobertura espiritual a Pedro. Era uma perseguição terrível. E continuou dias seguintes, quando muitos cristãos foram queimados vivos, comidos na arena pelos cães ferozes, Patrícia, pelos leões, mas que não abriram mão da sua fé, do seu testemunho. Não era qualquer leão que abalava a fé deles, que fazia eles retroceder, não, amado, mas continuar na certeza de que havia um Deus que os recompensaria. Muitas coisas, amado, têm tomado, sabe, esse privilégio nosso de estarmos diante do trono da graça orando. Nosso trabalho, nossas casas confortáveis, não é verdade? Não estou dizendo que a gente não deve ter lazer, mas é um momento urgente esse de nós estarmos orando. Deus operar milagre. Amém? Amém, igreja?